Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa reflexão bíblica desta sexta-feira da segunda semana de Páscoa. Nos propomos a refletir com todos vocês sobre o evangelho deste dia, João capítulo 6, versículos de 1 a 15, como ficará evidenciado aí na vossa telinha. Lembrando que hoje é memória facultativa de Santo Anselmo, que nasceu em Aosta, atual Itália, fazendo-se monge beneditino. Distinguiu-se Anselmo como diretor espiritual e pedagogo, como pregador e reformador da vida monástica. Tornou-se depois arcebispo de Cantuária. Foi um defensor ardoroso da liberdade da Igreja contra as usurpações do poder civil. Em 1720 foi declarado doutor da Igreja. Pois bem, o nosso texto de hoje, como já dissemos, João capítulo 6, versículos de 1 a 15, inscreve-se na primeira grande parte do Evangelho segundo João, denominada, como sabemos, Livro dos Sinais, ou seja, a manifestação de Jesus mediante 7 obras de poder que tem por finalidade despertar nas pessoas a adesão ou rejeição pelo Cristo. O Livro dos Sinais, composto por 7 sinais, começa no capítulo 1, versículo 19 de João e vai até o capítulo 12, versículo 50. O primeiro sinal são as bodas de Caná, de 2, 1 a 12. Segundo sinal, cura do filho de um funcionário, 4, 43, 54. Terceiro sinal, cura do paralítico, capítulo 5, de 1 a 47. Multiplicação dos pães é o quarto sinal, que é o que nós vamos comentar agora. Capítulo 6, versículos de 1 a 15. Então, é o quarto sinal. Quinto sinal, caminhar sobre as águas, capítulo 6, versículos 16 a 70. Sexto sinal, cura do cego de nascença, capítulo 9, de 1 a 41. E, finalmente, o sétimo e último sinal do livro dos sinais, como é denominado, este primeiro momento do Evangelho de João, que é a revivificação de Lázaro, capítulo 11, versículo de 1 a 54. Então, a nossa passagem de hoje é o quarto sinal, a multiplicação dos pães. Como é do costume do evangelista João, ele situa a cena em um tempo em que, abre aspas, se aproximava a Páscoa, a festa dos judeus, fecha aspas. No versículo 4 do capítulo 6 ele diz isso. As festas religiosas judaicas são importantes em João, para organizar seu evangelho. Agora, a aproximação da Páscoa dá também sentido ao que vai acontecer, pois se trata de uma cena eucarística, pois esta é a única das 3 Páscoas mencionadas neste Evangelho em que Jesus não sobe a Jerusalém. Aqui somente é mencionada a Páscoa, a festa dos judeus, até de maneira meio destacada, né? E Jesus não sobe a Jerusalém para esta Páscoa. Talvez para deixar claro que a característica principal da comunidade cristã é em torno da Eucaristia. João, quem sabe, queira apresentar uma alternativa cristã para fazer memória das tradições da Páscoa e do Êxodo. De fato, durante o Êxodo, no deserto, Deus alimenta seu povo também, que é o que vai acontecer nesta passagem que estamos analisando. A expressão que está no versículo 5, levantando os olhos, destaca uma tomada de consciência por parte de Jesus, de alguma situação. Ninguém solicita a sua intervenção. Isso é decidido por ele. Portanto, ele não é surpreendido pelas circunstâncias, ou seja, a presença de uma grande multidão e a hora avançada do dia, como ocorre no Evangelho de Marcos. Em Marcos, Jesus é pego de surpresa. Aqui não. Aqui Jesus levanta os olhos, ele é senhor da situação e das circunstâncias. Jesus quer apresentar pão ao povo. Essa é uma decisão sua. Está lá. Jesus disse a Filipe, onde vamos comprar pão para que estes possam comer? Disse isso para experimentar Filipe, pois ele bem sabia o que iria fazer. Está lá em João, capítulo 6, versículos 5b a 6. Então Jesus sabe o que vai fazer. As reações dos discípulos revelam o tipo de mentalidade presente entre os seres humanos. Vamos ver a primeira reação, é de Filipe. Pensa logo na quantia de dinheiro. Diz Filipe, nem 200 denários de pão bastariam para dar um pouquinho a cada um. Ele se vê travado diante de um desafio econômico. Um denário era a diária de um trabalhador, de um agricultor na época de Jesus.
Portanto, nem 200 diárias de um agricultor seriam suficientes para saciar a fome daquela multidão. Enfim, a economia suprime, desbanca a misericórdia e a fraternidade na mentalidade de Filipe. Segunda reação, a de André, irmão de Simão Pedro. Não crê na força do povo, não crê na partilha, não crê nos recursos oriundos das próprias pessoas necessitadas. Para ele, os mais humildes, fracos e pobres não têm o que fazer. Olha o que ele diz. Vamos ler agora o texto que aparecerá aí para você também. Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. O que é isso, porém, para tanta gente? Jesus, contradizendo as falsas análises e perspectivas de seus discípulos, toma uma atitude inesperada, porém planejada por ele. Jesus ordenou: fazei-o sentar-se. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus, primeiramente, congrega, reúne, organiza a multidão dispersa. Esse é o primeiro passo, organizar o povo faminto, o povo necessitado. Solidariedade e messianismo se unem nesta cena. O resultado é óbvio, o povo é alimentado, abre aspas, tanto quanto queriam as pessoas, fecha aspas. Expressão que revela a não existência de limites para a vontade de Deus em saciar a fome humana, em sua plenitude. Diferentemente do Evangelho segundo Marcos, aqui é o próprio Jesus quem distribui os pães e peixes, frisando que tudo isso é dom dele. Nesta cena da multiplicação dos pães, como em tantas outras do Evangelho de João, Jesus é apresentado como aquele que sempre toma a iniciativa. Ele é soberano, ele é quem decide. Com isso, João não quer diminuir a humanidade de Jesus, mas destacar como Deus se faz presente e age na existência humana de Jesus, seu Filho. O desfecho da multiplicação dos pães não é de todo surpreendente. Afinal, o povo segue Jesus porque, vejam lá o que apareceu no início desta passagem, via os sinais que ele fazia em benefício dos enfermos. O povo, como também os discípulos de Jesus, não consegue compreender em totalidade quem é Jesus. Acerta quando vê como profeta que deve vir ao mundo, como está lá no versículo 14 de João. Mas o povo erra redondamente quando busca proclamá-lo rei, como está no versículo 15. Aliás, essa é e sempre será a grande tentação que atinge o povo. Primeira, transferir para Deus aquilo que é tarefa humana, ou seja, sanar a fome, a miséria, a falta de atendimento adequado aos doentes, as desigualdades sociais, a falta de moradia digna, a falta de trabalho, a carência de lazer, cultura, arte, etc. Isso não é cômputo de Deus e de seu Filho, porque desde que haja responsabilidade por parte da sociedade e justiça, os problemas materiais do povo, do ser humano, poderão ser resolvidos sem apelar a Deus. Segunda grande tentação, ver a igreja como uma entidade de apoio social e filantrópico. O papel da igreja, é preciso ficar isso bem claro, o papel da igreja é ser uma espécie de consciência crítica da sociedade, no sentido de não permitir que as autoridades irresponsáveis se esqueçam ou negligenciem de suas funções de praticar a justiça social, colocando em prática políticas públicas e iniciativas empresariais que venham ao encontro das reais e mais urgentes necessidades da população. De outro lado, a igreja deve atuar auxiliando na tomada de consciência e na organização do povo trabalhador, humilde, pobre e sofredor, para que saiba reivindicar seus direitos e conquistar as melhorias que tanto necessita. A mesa eucarística é isso. Sim, olhando para as nossas atuais eucaristias, fica difícil de identificar a partilha solidária do alimento e a comensalidade como elementos fundamentais da Santa Missa. O cerimonial
religioso substituiu aquilo que para Jesus deveria ser a mesa compartilhada, destinada a construir uma comunidade humana, embasada não na religiosidade, nem na piedade e devoção, e menos ainda na submissão ao poder sacerdotal. A Eucaristia é para ser sinal visível da comunhão que Jesus, mediante a comensalidade, quer estabelecer com todas as pessoas, começando pelos pecadores e incrédulos, edificando a convivência e as relações humanas sobre a bondade, o respeito, a ajuda mútua e a solidariedade. Meus queridos, tenham um ótimo feriado de Tiradentes e façam tesouro da reflexão do Santo Evangelho de hoje. Beijo no coração de todos vocês, Deus vos abençoe e vos guarde.